Fala aí pessoal, tranquilo? Por aqui Ricardo Squarcieri, esse é o canal Pensador na Rede e nesses primeiros vídeos nós vamos falar sobre autismo, o meu autismo em si, né? Um autista recente, vamos por assim, né? Tive um diagnóstico recentemente, é óbvio que o autismo me está desde de criança, isso é uma condicionante que precisa existir para fechar um laudo, né? Tem que acontecer lá desde criança e entre outras condicionantes que precisam existir. Mas não é o caso de nós falar. Eu sou um autista de suporte nível 1. A minha vida toda eu não sabia que eu era autista, não tinha nem imaginava que eu era. A única coisa que eu sabia é que as pessoas sempre me acharam diferentão. Forma de agir diferente, sempre com opiniões e jeitos diferentes de fazer as coisas, enfim. A vida toda foi assim, com algumas dificuldades, escola, enfim, aquelas coisas tradicionais de autista que vou fazer vídeos sobre isso na sequência. Então eu quero registrar também que, para você nos ajudar aqui a crescer o nosso canal, você pode ver que a gente é novinho, poucas visualizações, a gente quer crescer esse canal, então não custa nada, dá um like, se inscreva no canal. De repente esse conteúdo pode ajudar você ou outra pessoa. E é esse o objetivo, a gente não vai falar também sobre só autismo, mas esses primeiros vídeos eu quero compartilhar essas minhas experiências. E eu quero falar para vocês agora nesse vídeo as primeiras impressões depois que eu recebi o diagnóstico. Vamos lá falar sobre elas? Vamos lá. Então, as primeiras impressões depois que eu recebi o diagnóstico. Eu faz mais ou menos um mês e meio que eu recebi o carimbo mesmo, assim, do psiquiatra, me laudando e fechando o laudo, né? Nesse meio tempo eu tive outras pessoas que me ajudaram a fazer a identificação, teve uma neuropsicóloga, uma psicóloga, neuropedagoga, enfim, várias avaliações foram feitas, porque no adulto é um pouco mais difícil, a gente precisa ter mais cuidado para não cometer erros, né? Então eu cheguei nesse diagnóstico com a certeza de não ter cometido nenhum erro e nenhuma injustiça comigo mesmo, né? De ser ou não ser. Então, eu passei por 4 profissionais, foram mais ou menos uns 4 meses de processo para se concluir. E as primeiras impressões que fica após o diagnóstico, após alguns dias, parece que eu fiquei mais autista. Tô fazendo coisas que a minha vida toda eu não fiz. E eu mesmo comecei a me perguntar, mas por quê? Por quê? Porque eu acredito que é aquele momento que a gente tira um peso das nossas costas. Aquela famosa máscara social, aquelas coisas que a gente fazia por causa da sociedade, que nos sobrecarregava. Então eu acredito que muitas coisas dessas primeiras impressões está dando a entender que eu fiquei mais autista por conta disso, por eu começar a viver quem realmente eu sou. Tu imagina receber o diagnóstico com 44 anos, e 44 anos de vida, muitas vezes eu tive que, não vou dizer me fingir, porque eu não me fingia, mas atuar mediante amigos, trabalho, para transparecer teoricamente normal. Acredito que isso me deixou nessas primeiras impressões um pouco mais autista. Spinner, eu acho que é o nome disso aqui. É uma maneira que eu tenho para tirar a ansiedade, para tirar as minhas estereopatias, porque eu vivia picando papel, enfim. Só que quando eu picava papel, ninguém dava bola que eu picava papel. Quando eu ficava mexendo as mãos, braços, ninguém dava bola. Agora, quando eu tô com isso aqui da mão, as pessoas, oh meu Deus, virou mais autista. Então são essas as primeiras impressões das pessoas em relação a mim também, né? Estão vendo eu usar o colar. Eu não tenho vergonha de usar o colar, eu vou usar sempre o colar, porque o colar ele é uma forma de identificar. Vou dizer assim para vocês, nessa primeira impressão, o uso do colar parece meio estranho para as pessoas, porque as pessoas têm o entendimento, a maioria das pessoas tem o entendimento que esse colar é algo para criança, né? Só criança usa, que o autismo também só dá em criança. Eu acredito que as pessoas pensam que o autismo também vai passar quando a criança ficar mais velha. Então existe uma grande desinformação do público em relação ao autismo, né? Então também essa é a impressão que eu fiquei, né? Das pessoas me olhar de uma forma diferente por causa do colar. Alguns amigos, eu tenho uma certa dificuldade, né, nessa parte de semelhança, de notar a diferença, mas algumas coisas assim no comportamento deles também eu notei comigo, que eles deram uma certa alterada, uma certa mudada, uns amigos, outros não. Então eu senti um clima diferente, vamos por assim,
em relação e ao mesmo tempo que eu senti, eu fiquei desconfortável. Tem momentos que eu fico realmente desconfortável, como eu tô até usando o colar perto deles, eu sinto que eu fico desconfortável, mas eu sei que aquilo é necessário. Acredito que é só nesses primeiros momentos, nessas primeiras impressões, e depois isso pode ser que passe. É lógico que eu não vou esperar nenhuma atuação deles, nenhum suporte deles. Acredito que esse suporte não vai acontecer, porque eles estão acostumados com o Ricardo antes do diagnóstico. Então acredito que no pensamento deles, para eles mudarem a forma de agir comigo, eles vão ter que acabar estudando o que é autismo. Porque nessas primeiras impressões eu vejo que não houve mudança, pelo contrário, parece que até piorou o relacionamento deles comigo. Parece que deu em relação a alguns amigos. Essa questão de diferente, não dá para entender direito, existe uma mistura, tá tudo meio misturado, porque ao mesmo tempo eu tô me descobrindo, ao mesmo tempo eu tô abrindo a minha mente naquela questão assim, não, peraí, deixa eu analisar o que agora passa na minha cabeça, o que é problema para mim, o que já é resolvido, porque quando chega aos 44 anos, muita coisa na tua vida tu já resolveu, que tu, teoricamente, tu não precisa de ajuda porque tu aprendeu aos trancos e barrancos. E tem outras coisas que a gente não consegue fazer sozinho, não consegue aprender por conta do autismo mesmo, né? Então, assim, o autista não te deixa inválido, né? Te deixa só com um pouco mais de dificuldade, principalmente no suporte 1, que é o meu. Então, assim, essa é a primeira impressão em relação aos amigos. Parece que eles estão com dificuldade de entender o que é autismo, porque eles também não sabem o que é grau, né? O suporte, nível 1, suporte, nível 2, eles não têm esse conhecimento. E eu acredito que eles não vão estudar autismo só por conta minha, né? Eles não vão, eles vão agir da forma deles. Eu sei que isso é muito prejudicial para mim. A gente vai acabar descobrindo quem realmente é amigo e gosta da gente e quem realmente estava ali por algum tipo de interesse ou por não gostar da nossa pessoa, porque isso pode acontecer nessa primeira impressão. Se elas vão facilitar pra gente ou elas vão dificultar, a impressão que fica é que eles pensam que eu não tenho autismo por eu falar fluente, por eu pensar bem, por eu ter um jeito teoricamente normal, e eu acredito que essa é a maior dificuldade deles entender, porque eles não conhecem os graus de autismo, como eu falei, eles não conhecem o suporte. Da mesma maneira que de repente tá um pouco confuso as coisas pra mim, porque também tem momentos que eu desconfio, será que eu também sou autista? Meu Deus do céu. Mas porque a gente, não sei, eu acredito que isso deve acontecer também com outros autistas, né? Dificuldade de se entender, não, mas eu não sou. Não tem como eu não ser, mas o médico diz que eu sou, os terapeutas dizem que eu sou, os meus amigos entendem que eu sou diferente. E uma coisa que não bate certo, porque se os meus amigos entendem que eu sempre que eu sou diferente, por que eles não acreditam no diagnóstico, né? Eu nunca cheguei a falar isso pra eles, mas dá vontade. Pô, vocês sempre disseram que eu sou diferente. Eu sempre disseram que eu tinha um jeito estranho de ser. Agora eu recebo um diagnóstico, vocês acham que eu sou normal? Como assim? O que vocês querem? Dá vontade de dizer assim pra eles, né? Então, pessoal, essa foi as primeiras impressões em relação à questão social, porque é uma dificuldade enorme. Eu tenho uma dificuldade enorme com socialização, com comunicação. Eu falo bem porque eu tive fono, eu fiz um curso de radialista, que o meu super foco é rádio, meu super foco é fazer comunicação de rádio, porque eu fazer uma comunicação de rádio é uma coisa, eu falar com uma pessoa um assunto é completamente diferente, né? Então, assim, uma hora também eu vou falar sobre essa aqui, eu vou fazer outros vídeos falando sobre a questão da minha locução, da minha comunicação, como que eu venci isso, o que eu enfrento ainda hoje com dificuldades, mas esse vídeo eu quero falar sobre essas primeiras impressões. E a impressão familiar, dá pra entender melhor, claro, a família entende, porque como me conhece, sabe que eu sempre fui diferentão. E almoçar na mesa e não ficar conversando em família, já sair pro meu quarto, vir pra cá, não dialogar muito com meu pai e com a minha mãe, não abraçar minha mãe e meu pai, não dizer que eu amo minha mãe e meu pai, esse tipo de coisa assim, não digo, nunca falei. Esporadicamente eu falei alguma coisa. E também são coisas que eu vou conversar com vocês, mas em relação à família, a primeira impressão tá tranquilo, não mudou nada, ainda não deu pra notar alguma coisa que necessite de algum suporte. Eu nesses primeiros meses, sim, eu já notei que eu preciso de um suporte. Eu notei que eu preciso de amigos mais perto, me puxando pra conversar, me dando um apoio. Eu não tive essa questão de apoio depois do diagnóstico de autismo. Ninguém veio na minha casa conversar comigo ou bater aqui, vim te dar uma força, porque agora tu recebeu o diagnóstico, como é que tu tá se sentindo. Não recebi amigo antes, não recebi amigo depois. Então eu consigo notar que
Como é difícil receber um diagnóstico tardio um adulto autista. É muito doloroso, é difícil porque tu imagina que pode acontecer algumas coisas que talvez não aconteça, como é as primeiras impressões que eu tô tendo, e como eu nunca tive também muito amigo, não ia ter realmente alguém toda hora batendo aqui na minha casa para perguntar como eu tô, como nunca perguntaram, tu entendeu? De amigos direto, eu já fui nos aniversários aí, eu já fui numas questões, precisei de suporte, eu não recebi, e volto a dizer, como é difícil. Nessas primeiras impressões, pelo menos, deve ter muitas ainda outras coisas para vir. Receber o diagnóstico tardio. Eu acredito que ao longo do tempo eu vou conhecer outras pessoas aqui da minha cidade que também passam pelo mesmo problema, que também tem diagnóstico de autismo. Eu posso fazer outras amizades, porque assim, as pessoas entendem que autista não gosta de amigos. Pelo menos no meu caso, eu adoro ter amigos, só que eu tenho dificuldade de fazer amigos. Eu não consigo me expressar, eu não consigo direito me comunicar. Apesar de eu estar falando com vocês aqui, pessoalmente, cara a cara, olho a olho, eu tenho muita dificuldade de me socializar. Claro, aos 44 anos, assim, gente, a gente acaba aprendendo algumas manhas, né? A gente perde por um lado, mas a gente tenta ganhar por outro. Então eu acabei sabendo como agir por conta do meu curso de rádio, por eu ter uma certa comunicação boa. Então, algumas coisas a gente conseguiu, assim, com o longo dos anos, driblar a situação e conseguir. Então, por isso que às vezes também eu me duvidava, mas será que eu sou autista? Será que isso não é uma questão de personalidade minha? Que clinicamente é comprovado 4 vezes, né, que eu tenho autismo. Primeiro, por uma psicóloga, apontou sinais. Depois por uma neuropedagoga, depois por uma neuropsicóloga e depois pelo neurologista. E depois ainda por um psiquiatra, né? Para fechar o laudo. Então assim, não tem dúvidas, realmente eu sou autista, não tem como duvidar disso, eu tenho certeza, apesar de alguns momentos duvidar, porque é muito novo ainda para mim, é uma novidade. Então é isso aí, pessoal. Queria fechar esse vídeo falando sobre isso, essas primeiras impressões. Eu sou um autista de suporte nível 1. Eu tô no raso ali do autismo, sabe? Ali bem no início do espectro eu tô ali, sabe? Ao ponto, se eu tratar bem os meus pontos específicos, eu acabo ficando praticamente invisível. O autismo vai estar ali, mas acaba ficando invisível se eu começar a tratar. E é que daqui a um tempo eu vou começar a fazer uma terapia comportamental para melhorar a minha socialização, a minha comunicação. Porque eu volto a dizer, mesmo que eu tenha uma comunicação boa, por eu ser radialista, eu sou um autista radialista, né? Então dá aquela impressão que realmente eu não sou autista. Porque o meu super foco era o rádio, meu super foco era a comunicação, meu super foco era ter uma voz legal para falar, gravar vinhetas, ouvir músicas, fazer remixes, né? E era uma coisa que eu sempre gostei desde criança. E tenho até hoje dificuldade na minha comunicação de locução. E é um que eu vou fazer depois, um próximo vídeo falando sobre essa dificuldade, onde eu vencia, onde eu não consegui vencer, quais as dificuldades que ainda eu tenho até hoje. Então é mais ou menos isso. Eu encerro aqui, pessoal. Grande abraço a todos. Dá um like e se inscreva no canal. Falou!